E não tem interferência política nesse aqui, que errou é meu afilhado, passa a mão na cabeça e atrapalha o trabalho do policial. Sim, importante isso. O trabalho do policial, ele é respeitado. E é livre. E é livre. Respeitado e é livre. E isso deu certo. Foi feita a rifa e nós fizemos campanha da rifa e deu para pagar até o final do ano a Kombi. Maravilha. A comunidade se comoveu e foi meu primeiro ato para praticar o meu projeto, que era educação no município. Dançar rumba. De maiô e sainha. De maiô e de sainha. Imagina a cena. E esses recursos eram pequenos, mas livres de aplicação. Hoje os recursos são maiores, mas são todos amarrados. Antônio Ramos foi chamado pelo governador Augusto Franco. Quando ele saiu, disse: olha, meu filho, vá para aquela porta ali, que o governador vai sair, vai lhe cumprimentar. Quando o governador saiu, ele me cumprimentou com o nome de Balbino. Balbino, seu pai era um grande homem. Tirou um bilhete e botou no meu bolso. Disse: vá amanhã na Emates e procure o doutor Antônio Viana e entregue esse bilhete para ele. Dia 1º de abril fui contratado técnico da Emates. E aí me despertou o interesse de ser prefeito de minha terra, porque eu queria possibilitar aos meus conterrâneos o que eu não tive: a oportunidade de estudar em casa. O propósito. O propósito era esse, o principal propósito era esse. E esse propósito eu alcancei, graças a Deus, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa é uma realização da Sede Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria, treinamento e capacitação. E hoje, aqui na Casa do Sopapo, a gente recebe o prefeito de Tomar do Jeru, Pedrinho Balbino, ou Pedro Balbino, para os menos íntimos, né? A gente vai conversar, vai entender um pouquinho de onde vem o Balbino, como é que é essa sua história política e como é que ele chega, claro, a essa vida política que começa lá como vereador em Jeru, a sua terra natal. Pedrinho, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é nosso, Kátia, reencontrá-lo e reencontrá-lo num programa tão especial, com tanto amor e tanto cuidado que você trata. E com um nome bem sugestivo que você conhece bem, né? Muito bem sugestivo. Casa de Sopapo nos lembra um pouco do nosso passado, da nossa infância. Muito bem. Pedrinho, você foi... Me fala primeiro o seguinte, como é que você chega à vida política? De onde vem esse viés político? Meu pai foi prefeito do município, o primeiro na história de Jeru. Vocês são de Jeru mesmo? De Jeru. Meu pai do município de Itabaianinha, vizinho a Jeru, minha mãe de Jeru. Na época, os dois do mesmo município, porque Jeru era distrito de Itabaianinha. Sim. E meu pai prefeito, a primeira vez em 55 a 59. E em 63, nos meus 4 anos, meu pai na segunda campanha de prefeito, Seixas Dória vai a Jeru e eu subo no caminhão com Seixas Dória segurando em minha mão. Você tinha quantos anos? 4 anos. 4 anos de idade? 4 anos. Batizou? Me batizou, me enfeitiçou. Seixas Dória foi embora e eu fiquei subindo nos tamboretes dando discurso, querendo imitá-lo. Sério isso? Lembro-me de uma passagem do discurso, não lembro do que ele disse, mas que ele meteu a mão do bolso do paletó, tirou o lenço para enxugar lágrimas, porque ele chorava e fazia o povo chorar. Um grande tribuno. Um grande tribuno, Seixas Dória. E meu pai era aliado dele, do mesmo partido, do PSD. E nós saímos de Jeru em 69, após a morte de meu pai. Faleceu precocemente, aos 57 anos. Fomos a Itabaianinha para poder estudar. Itabaianinha só tinha até o ginasial à época. Viemos para Aracaju, cada um com função, 8 filhos, né? Sim. As meninas tinham a obrigação de trabalhar para pagar aluguel, água e luz. Eu e o mais novo Balbino comprávamos o bujão oriundo do comércio de limão, de um sítio que nós tínhamos no município. Vocês vendiam isso onde? Em Itabaianinha? Aqui em Aracaju. Todo mundo em Aracaju? Todo mundo em Aracaju, morando em vila. E fomos estudar. Sim. E quando, na minha infância, aos 14 anos, eu tive minha primeira carteira assinada. Eu também. Na livraria Regina, seu Zé Apóstolo. Eu no consultório do Dr. Paulo Seabra. Um anjo na vida. Que bom. Também, doutor... Seu Zé Apóstolo também foi um anjo pra gente. Depois fui pra Farmácia Globo, Gamaliel. Depois tive o privilégio de ser menino de recado de Oviedo Teixeira. Ah, sim. E que privilégio, hein? Cimavel. Aprender muito com o velho sujeito, né? Grande sujeito. Grande sujeito. E lá na Cimavel me despertou vontade de ser técnico agrícola.
também as origens da roça e tudo mais. E fui para o colégio agrícola e lá despertou a vontade de ser prefeito de minha terra. E voltei para minha terra como técnico agrícola, com o projeto de ser prefeito. Mas me fala, o que é que tem a ver técnico agrícola com política, com você querer ser prefeito? Onde o é que... técnico agrícola é a minha raiz, né? Meu Sim. pai da roça, minha mãe da roça. E sempre fui da roça. Nascemos, nos criamos na roça, até vir para Aracaju para estudarmos, né? Sim. E essa relação me fazia muito bem, porque meu pai tinha carro de boi, meu pai tinha plantio de algodão, plantio de sisal, pequena propriedade, mas plantava de um tudo para a sobrevivência da família. E essa relação que eu tinha com a roça me fez ser técnico agrícola. Sim. E era uma oportunidade de também ter relação com as pessoas através da extensão rural, que ingressei na Emates à época do governo de Dr. Augusto Franco, numa ousadia terrível. Minha mãe militou sempre na política, meu pai faleceu, mas minha mãe nunca deixou. Em 70 foi candidata a prefeita, a primeira mulher a entrar na política de Jiru. Sim. Não teve sucesso. Em 72 foi eleita vereadora do município, em 76 foi eleita vice-prefeita. Então sempre foi uma mulher destemida. Desbravadora. Desbravadora. Legal. Aquela época de 70, uma mulher entrar na política não era fácil. Não era fácil. As resistências eram terríveis. Continuam ainda mais minimizadas, graças à sua mãe e a tantas outras mulheres. Tantas outras mulheres, né? E aí me despertou o interesse de ser prefeito de minha terra, porque eu queria possibilitar aos meus conterrâneos o que eu não tive. A oportunidade de estudar em casa. O propósito. O propósito era esse, o principal propósito era esse. E esse propósito eu alcancei, graças a Deus, né? Pedrinho, e como é que é fazer política vindo... Eu sempre brinco, eu, por exemplo, eu não sou do interior, né? Não nasci na roça, mas eu tenho um pé na roça. Eu gosto de quintal, eu gosto de bicho, né? De ir lá colher os tomates, o mamão, eu sou essa pessoa. Plantar para colher. Plantar, colher, eu planto e colho, isso é real. E eu gosto de fazer isso, eu tenho o maior prazer disso. Isso é bom. E como é que esse técnico agrícola entra na política com o desejo de ser prefeito e transformar a vida dos seus conterrâneos, no sentido de que eles tivessem oportunidades que você também teve, mais fora de minha terra. Mais fora da sua terra. Como é que isso se concretizou? Você começa por onde esse projeto? Eu, como técnico agrícola extensionista rural da Emates, numa ousadia que eu vinha ao palácio, pedi um emprego diretamente ao governador. Você pessoalmente? Eu pessoalmente. Um menino do interior vinha ao palácio e pediu um... Doutor Augusto Franco, à época, ele recebia as pessoas, numa audiência pública mensal, ele recebia as pessoas do povo. Sim. No mês de março foi quando eu fui, já tinha acontecido a audiência. Antônio Ramos era o secretário de gabinete dele. Ele disse, meu filho, ele já teve audiência, mas eu preciso falar com ele. Porque tinha aberto o escritório da Emates em Jiru em setembro de 1980. Isso já era 81. E tinha uma vaga de técnico agrícola. Sim. E eu era o único técnico agrícola de Jiru formado. Sim. Primeiro e único, não existia outro lá. E insisti, ao gabinete cheio de secretário, de deputado, e fiquei lá, e cheguei às 4, deu 5, deu 6, quando foi às 8 da noite, eles, meu filho, não vai ter como ele lhe receber. Eu digo, mas doutor, eu preciso falar com ele. Dê um jeito para mim falar com ele. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 20 anos. Sim. 20 anos. Moleque do interior. Sim. Recém-formado. Mais focado. Mais focado. Ele disse, me conta sua história. Você é de onde? Eu sou de Jiru. Você é de Jiru? Eu sou de Jiru. E minha mãe já pediu ao prefeito, e o prefeito já pediu ao governador, só que está demorando esse emprego sair. Na época não tinha concurso, era QI, sim, quem indicasse. Eu sei que eu terminei. Ele me perguntou quem era minha mãe, eu disse quem era. E seu pai? Meu pai era Pedro Balbino, já faleceu. Eu disse, Pedro Balbino? Nós fomos juntos, criamos o PSD na região. E aí o clima já afinou a conversa. Já afinou a conversa. Eu digo, opa, que graças a Deus que... Comunicação é tudo, hein? Tá vendo, André? Comunicação muda a vida. E uma vida. senha como a de meu pai, perfeita. Sim, perfeito, exatamente. Eu sei que para Icutá, ele disse, ele não vai lhe receber, mas aguarde um pouco. Tinha um deputado, lembro como hoje, Américo Alves, na sala para ser recebido. O deputado entrou, quando saiu, Antônio Ramos foi chamado pelo governador Augusto Franco. Quando ele saiu, disse, olha, meu filho, vá para aquela porta ali, que o governador vai sair e vai lhe cumprimentar.
Eu já tinha dito a ele qual era meu intuito, Antônio Ramos, né? Quando o governador saiu, ele me cumprimentou com o nome de Balbino. Sim. Balbino, seu pai era um grande homem. Tirou um bilhete e botou no meu bolso. Disse, vá amanhã na Emates e procure o doutor Antônio Viana e entregue esse bilhete para ele. Resolveu o problema. Dia 1º de abril fui contratado técnico agrícola da Emates. E comecei a fazer o trabalho de extensão rural, que era um trabalho... Eu adorava estar no meio do povo, demais eu gostava. E a extensão rural estava no meio meu, que era o produtor rural. Sim. E trabalhei em 81, 82, fui candidato a vereador, entrei no mandato. 83, 84, o município tinha um transporte que levava o estudante de Jiru para Itabaianinha, pago pelo município, que era uma Kombi. Passou por dificuldade, o prefeito da época, o seu Ulisses Fonseca, e eu fazia oposição ao prefeito. O município passou por dificuldade e suspendeu o pagamento do transporte escolar. Eu mais outro vereador, Luiz Vanderlei, popularmente conhecido por Delei em Jiru, assumimos bancar o pagamento do transporte. O salário dos dois só deu para um mês. E aí? Tinha um circo na cidade. A mulher do circo coloca como prêmio para o homem que melhor dançasse rumba. Sim. Você sabe o que é rumba? Sei, claro. Pronto. O homem que melhor dançasse a rumba iria ganhar uma calça jeans, o S-Top, aquela calça americana, iniciando a ser lançada no Brasil. Sim. No dia, eu estou na plateia. Foi dançar rumba. Com a esposa, fui sair para comprar pipoca e quando ela me viu, foi no picadeiro, vestido de maiô e de sainha, dançando rumba. Sério? Sério? E aí? E chegamos à final, eu mais um amigo, Adi, recentemente falecido, de boa memória, amigo e contemporâneo. Aí ganhei a calça jeans, Sim. o S-Top. E tinha na plateia um dos estudantes, que era colega vereador, aliado do prefeito. O convidei para receber a calça e quando eu digo, essa calça você faça um bingo, uma rifa para pagar a Kombi, que lamentavelmente o prefeito não está pagando. Sim. Fiz o meu papel. Sim. Subiu o reconhecimento da sociedade, a popularidade subiu demais, né? E foi feita a rifa, e nós fizemos campanha da rifa, e deu para pagar até o final do ano a Kombi, a rifa. A comunidade se comoveu. E foi meu primeiro ato para praticar o meu projeto, que era a educação no município. Dançar rumba. De biquíni, de maiô e sainha. De maiô e de sainha. Imagina a cena. Com um bigodão desse. A época todo preto. A esposa vermelhinha, como eu estou agora, lá em cima. Que cena, hein? Cena maravilhosa. Eu conto isso de forma muito, muito saudável. Imagino. Gosto muito dessa história. Isso é muito legal. E aí você se elege vereador. E me elege vereador, o terceiro mais votado, 6 anos de mandato. Em 88 eu me transformo o candidato da oposição a prefeito. Não logrei êxito. Perdemos apesar dessa popularidade toda. Apesar da popularidade toda, perdi a eleição por 74 votos. Sim. Em 92 retorno à candidatura no mesmo grupo, com os mesmos aliados, com o apoio da liderança da época, João Guimarães, o Careca, que tinha sido candidato por 3 vezes e derrotado, e me transformou na liderança substituta dele dentro da oposição. Em 92 logramos êxito. E aí comecei a, de fato, praticar o grande projeto da revolução da educação no município. E qual foi esse grande projeto? O que é que, de fato, essa sua gestão trouxe de impacto social para Jiru? Nós tínhamos até aí 38 anos de idade no município e 36 salas de aula no município. Sim. Nas minhas campanhas, eu conheci professor ensinando em casa de curral. Sim. Casa de taipa de curral. Sim. Dentro do curral, uma salinha pequenininha, com 2 ou 3 carteiras antigas, e encontrei professores ensinando nessa situação. Nos 4 anos de prefeito, eu construí 25 salas de aula. Construí a primeira escola agrícola
de ensino fundamental do Estado lá em Jiru. A época construímos 4. Primeira foi a de Jiru, segunda de Cristinápolis, terceira de Estância e quarta de Poço Redondo. E teve também a de Riachão, foram 5. E implementamos o transporte escolar no município. Sim. Porque a criança da zona rural terminava o 4º ano, hoje fundamental básico, mas época primário, terminava o 4º ano e parava lá. Porque não conseguia se locomover para outra cidade. Não conseguia locomover. Inauguramos a escola agrícola, ensino em tempo integral à época. Sério? Sério, ensino em tempo integral. A criançada saía da zona rural, vinha para a escola agrícola estudar o ensino fundamental ginasial maior. Sim. Do 6º ao 9º ano, em tempo integral, com transporte pegando na porta. E elas tinham só aula ou elas tinham um outro aprendizado dentro da escola agrícola? Tinha um aprendizado agrícola. O fazer fazendo a filosofia da escola agrícola que eu me informei, eu levei para ela também. Você sabe que, só para um parêntese, eu fui aluna de escola pública a vida toda também, né? E eu estava na escola, no Presidente Médici, à época, que hoje não é mais Presidente Médici. E nós tínhamos aula no 6º ano, 5º ou 6º ano ali, que era o básico ali, né? Sim. Tinha aula de técnicas agrícolas e técnicas comerciais, onde a gente aprendia a preencher promissória, a preencher cheque, recibo, livro caixa. Olha que coisa engraçada, né? E tinha técnicas agrícolas e eu fiz as duas. Eu fiz técnicas agrícolas, embora eu fosse... E técnica comercial. Eu era a única mulher que fazia técnicas agrícolas. E fazia técnicas comerciais também. Que não serviam para muita coisa na prática, mas era uma forma bacana de se fazer. E não era ensino integral. A gente fazia essas aulas fora do horário de escola, mas não era integral, era em dias separados, específicos, separados. Sim. Era como a educação física. A gente fazia educação física no horários complementares. Isso é muito legal, muito curioso. Então, teve aí esse ganho para a sociedade do ensino em tempo integral numa escola onde, Kátia, a produção de hortas da escola, nós tínhamos uma casa de apoio, como tem hoje aqui em Aracaju, foi a primeira de Sergipe, foi a de Jiru. Sim. E essa escola, os alunos, na hora do aprendizado, também fazia produção, que era um aprendizado com produção. Perfeito. Eles tinham uma banca no mercado para vender a sobra que abastecia o hospital, abastecia a casa de apoio e as creches do município. Que legal. Então você barateava todo o processo. Todo o processo. Muito bem. E aí houve uma transformação, só Deus sabe o que aconteceu de transformação. Hoje a gente tem médico, tem professores, tem advogados. Todos lá de Jiru, saídos de Jiru a partir dessa condição de escola em tempo integral, em condição real de funcionamento, né? Então houve uma guinada na sociedade muito grande. Né? Legal. E o professor que ensinava na casa de Taipa, na casa de Sopapo, deixou de ensinar. Sim. Porque nós construímos escolas em todos os povoados que necessitavam. Muito bem, Bobinho. E aí depois você torna-se deputado, você é eleito deputado. Fui eleito deputado. Cumpre o mandato de prefeito, seu primeiro mandato, e depois você vai arriscar aí o mandato de deputado estadual. Isso. E qual foi o objetivo dessa mudança para ser deputado estadual e o que isso resultou? Veja, estar deputado estadual não foi projeto político. Aconteceu. Sim, como? Aconteceu em decorrência do resultado positivo da nossa gestão. O governador Albano Franco, à época, entendeu que, quando terminei o mandato de prefeito, me trouxe para coordenar o Cine a nível do Estado. Fui coordenador estadual do Cine, hoje NAT. Sim. E fizemos um trabalho de levar o Cine para o interior, o seguro-defesa do pescador, que só tinha um pescador, e deixamos com mais de 500. Sim. E esse trabalho nos deu a vitrine de sair não do projeto pessoal, mas um projeto do grupo político para ser deputado estadual. Eu fui dentro de um projeto não pessoal. Sim, mas de grupo. Mas de grupo. Só me diz, onde você complementar essa sua fala. Como prefeito, era mais desafiador fazer gestão naquela época ou hoje? Você é prefeito ainda hoje, né? Você voltou para essa condição de prefeito. Hoje é mais desafiador. É mais desafiador? E por quê? Vejamos, à época os recursos eram menores,
mas eram recursos abertos que você podia aplicar, ter liberdade de aplicar. Sim, onde realmente precisasse. Se ter uma ideia, quando nós entramos na gestão, o professor que mais... O salário maior de professor é 32% do salário mínimo. Nossa! Em junho, foi julho, nós lançamos o primeiro concurso do município e levamos para o salário mínimo. Sim. Foi um boom. 300%, mais de 300%. Teve professor que teve um aumento de 400%, porque quem mais ganhava menos de um terço do salário mínimo. Né? Sim. E fizemos o concurso. E esses recursos eles eram pequenos, mas livres de aplicação. Hoje os recursos são maiores, mas são todos amarrados. Para ter uma ideia, por exemplo, o PAP. O PAP é um recurso de custeio da atenção básica da saúde. Mas eu só posso pagar a locação do veículo, do transporte, da equipe médica, da equipe do NASF. Não posso pagar ao profissional. Sim. Não posso pagar ao medicamento. Não posso pagar, por exemplo, o transporte para trazer o paciente para a casa de apoio para fazer tratamento de alta e média complexidade. Sim. Então você tem um recurso, mas você não pode. Tem as limitações tem todas as limitações todas que entravam. À época, a lei de licitação permitia que a gente fizesse uma carta convite e terminava uma carta e fazia outra. Hoje não, hoje é tudo pregão eletrônico. Nós temos fornecedores do município de Santa Catarina, de Goiás. Sim. E no município não tem recurso para ter, digamos, o almoxarifado de pneu. Sim. A gente compra o pneu no dia que ele estoura. E aí dificulta muito, porque o serviço público, a burocracia compromete muito as gestões. Vai emperrando muito. Então, as dificuldades hoje são imensas. São imensas. Voltando para o deputado. Então, o grupo o fez deputado. E aí nós fomos à campanha de deputado e tivemos sucesso. Nos elegemos à época como deputado pelo PPS e tivemos um problema político dentro do grupo e nos transformamos em oposição no governo de Albano. Sim. Né? E permanecemos os 4 anos fazendo oposição, mas uma oposição não uma oposição raivosa, uma oposição construtiva. Porque Albano nunca foi essa figura que tivesse dificuldade em lidar com o adversário e com o aliado, né? Pelo contrário, sempre foi elegantíssimo, né? Muito, sempre foi, muito, sempre é muito elegante, né? Está aí vivo. O doutor Albano é um sujeito muito... falando de sujeito, de Oviedo, sim. Mas doutor Albano, ele é muito complacido, muito cortês, né? Sempre foi, com a imprensa. E a imprensa... De forma geral, né? A eu lembro batia nele, a gente de oposição batia nele e ele encontrava, abraçava. Eu lembro que, escrevendo no Jornal da Cidade, várias vezes eu fiz matérias duras em relação ao doutor Albano, e eu sempre disse para o André, era muito fácil fazer jornalismo político, antigamente, porque você tinha governos que não se importavam com o que você... Não se importavam, aspas, né? Eles compreendiam, respeitavam o papel meu papel da imprensa. Né? Que o papel da imprensa, a imprensa fiscalizadora, investigativa, é igualzinho ao papel de um deputado de oposição, se for feito com responsabilidade. Né? Porque o opositor, ele não é inimigo. Pelo contrário, se o gestor tiver um bom olhar para esse opositor, ele vai aprender muito. Ele vai errar menos. Alguém está ali mostrando. Vai errar menos. Né? Cada um na sua forma de ver. Né? Mas poderá estar dando as dicas que quem for habilidoso politicamente quem não tiver tira proveito. Quem não levar para o fígado a confusão, e levar para o fígado morre logo. Morre lá, rápido, é verdade. Vai parar na máquina de hemodiálise. Meu Deus do céu. No mundo político, se levar para o fígado... Morre. Eu estou nesse mundo há 40 e tantos anos, não é fácil. Pedrinho, e como deputado, quais foram os desafios e quais foram os ganhos do ponto de vista social, não para Jeru, mas para o estado de Sergipe? Olha, como deputado, quando me tornei oposição, aí não é fácil. Sim. Não é fácil. Apesar dos afagos, mas do cafezinho bem servido, da água fria e o café quente... Sim. Normalmente não são atendidos os pleitos. Sim, naturalmente, né? Naturalmente, infelizmente. Né? E isso aí dificulta muito o mandato, a não ser quem tem do outro lado, como Albano tinha, a gente fazia a crítica, ele inteligentemente aproveitava da crítica para tirar bônus
para o próprio governo. Nós éramos alertas. Sim. Né? E alertamos de muitas coisas. Para o município, eu diria que nós podemos, com o mandato de deputado estadual, manter o trabalho social que nós tínhamos antes, né? E mantivemos através de uma casa de apoio do nosso mandato, né? Que atendia não só o município de Jiru, mas atendia as pessoas do estado. Essa casa de apoio em Aracaju. Em Aracaju. Em Aracaju, que essa casa de apoio que muitas prefeituras têm, serve para acolher o pessoal que vem do interior, para ir ao médico, isso, para fazer um exame. Fazer um tratamento, acompanhar um paciente, um parente ou um amigo que esteja internado num tratamento prolongado. A nossa casa de apoio aqui hoje serve, inclusive, de apoio para estudantes. Nós temos 12 estudantes residindo na casa de apoio. Sim. Temos espaço para homens e mulheres com quartos separados, onde o tratamento de oncologia, por exemplo. Sim. E quem mantém essa casa? A prefeitura? Hoje a prefeitura. Vocês têm funcionários trabalhando nessa casa? Sim, como é que funciona isso? Tem funcionário. Tem funcionário que reside para fazer comida, para atender as pessoas. Sim. Tem um café, tem o almoço, tem a janta quando precisa, né? Tem a cama para dormir, tem o banheiro para o banho. Eles estão ali para acolher quem chega. Para acolher quem chega. E para oferecer condição digna de estar ali. Tem o transporte, tem um ônibus diariamente que sai de Jiru, mais outros carros pequenos, 3, 4 carros, quantos forem necessários, de acordo com o que tenha agendado. As demandas de cada paciente. As demandas de cada paciente. Isso é atendido a todos, aberto a todos na Secretaria Municipal de Saúde. Não é aquela coisa que é feita para o favor a Francisco ou a Chico. Sim, e não é aquela coisa de se a oposição, se não votou em mim, não vai. Não. Que é muito comum isso no interior, né? Não. Atende a todos, porque a marcação é feita na Secretaria Municipal de Saúde, com o servidor que cuida disso, o transporte é alguém que cuida. Sim. Também. Tem uma pessoa que acompanha no ônibus para levar para as clínicas, para pegar de volta, para trazer para a casa de apoio, para almoçar, se for preciso para retornar à tarde. Sim. Tudo isso tem os servidores que fazem esse acolhimento, e é uma ação que a turma só disse, mas como é interessante isso aqui, a gente só valoriza no dia que fecha. Verdade. Então, como deputado, você conseguiu não avançar muito em termos de construção, em termos Sim, não, mas você consegue fazer esse trabalho, atendendo não só o município de Jiru, mas a Jiru, Cristinápolis, Itabaianinha, Umbaúba, Poço Verde, que foi o segundo colégio que eu tive mais votos. Sim. Né? Pedrinho, eu já ouvi muito de deputados falando o seguinte: você se elege deputado, se elege vereador, achando que pode fazer alguma coisa pela população. E raramente consegue, porque vocês estão ali no papel de legisladores. Sim. De propor leis, propor indicações, propor requerimentos, fiscalizar o executivo, mas vocês não têm o condão, não têm legalmente a condição de propor, por exemplo, quero que construa uma creche na minha cidade. Você pode até querer, mas você não pode fazer isso. Você vai depender... De forma impositiva. Você vai depender muito do governo. E como é que é isso? Qual foi a sua percepção, a sua sensação, seu sentimento enquanto deputado nessa relação e, com certeza, as cobranças que vinham de fora, externas? E se está lá como deputado, não trouxe uma iluminação pública para a nossa cidade, não trouxe um posto de saúde, não trouxe isso. Como é que você lidava com isso? Existiam essas cobranças? Existiam essas cobranças, mas você tem que sentar e explicar. Olha, nós somos oposição. Pedir, eu vou pedir. E fazia os pedidos, fazia requerimentos, mas não eram atendidos. Né? E você tem que ter a habilidade de explicar às pessoas que o seu poder, apesar do poder legislativo ter a força maior, mas individualmente a força não existe. Sim. A força não existe. Sim. Sendo um aliado, eu considero que meu mandato, eu pude manter o trabalho social. Sim. Desta casa de apoio mantida pelo gabinete, e certamente eu despertei muito o governo nas minhas cobranças que fazia no parlamento, e despertava no governo a vontade, se ele quisesse de fazer, fazia do jeito dele, sem dizer que foi eu que pedi. Sim, e está tudo bem. Esse papel eu tenho certeza que eu cumpri muito bem. E o governo conseguiu fazer muitas coisas? Consegui. Tipo, por exemplo? O programa de apoio à indústria, de incentivo à indústria.
Ele aprimorou de acordo com... O PSDI? PSDI. Sim. Foi lançado no governo de Albano, lançado com alguns problemas. O Programa de Desenvolvimento Industrial. Industrial e de apoio à indústria. Foi quando veio a Brahma e vieram outras indústrias e ele aperfeiçoou de acordo com as nossas críticas. Não tenho dúvida disso. Sim. Zezinho Guimarães, na época, era o secretário da Indústria e Comércio. Sim, inteligente, né? Muito inteligente. Habilidoso. Isso, é verdade, isso, verdade. Isso. E diz outra coisa. E em termos de empregabilidade, há sempre uma carência muito grande de indústrias nos municípios para garantir a geração de emprego, a geração de renda, impulsionar a economia do município. Como é que isso acontece em Jeru ou na Redondeza? Nesse nosso mandato, nós buscamos parceria com o SESC, SENAC, com o SENAI, para a qualificação profissional. Porque não adianta você buscar empregar se você não tem qualificação profissional. E nós conseguimos, nessas parcerias, qualificar muitos jovens, muitos jovens. Em 2018, Jeru tinha, salvo engano, 5 ou 6 oficinas de moto. Depois de uma qualificação do Senai, nós quadruplicamos esse número de oficinas. Hoje quase todos os povoados têm oficina com profissionais qualificados pelo Senai nestas parcerias. Agora, recentemente, o governador Fábio, quando assumiu o governo, lançou um programa de interiorização da indústria e lá na nossa região, criando o Cinturão da Confecção, que tem como base Itabaianinha e Tobias Barreto. Sim. E essa base também do Tobias Barreto já é uma base consolidada e nós entendemos que estava na hora do nosso município também perifericamente entrar nesse processo de produção, fazer parte disto. E através de qualificação profissional, nós hoje temos no povoado do Campo Grande a primeira célula de confecção fora do eixo Itabaianinha, Tobias Barreto, a integrar o Cinturão da Confecção com 15 jovens que foram qualificados e as melhores da marca, me permita, da marca CASF, que é uma parceria onde o município fez a estrutura, comprou os equipamentos através de uma emenda do senador Lécio Oliveira, comprou as máquinas e colocou à disposição da indústria, que qualificou com os recursos da própria indústria e o município também participou da qualificação, esses jovens, e hoje eles costuram roupa feminina para Porto Alegre, para Goiânia, para Brasília. CASF, a marca. E essa indústria está em Jeru? No povoado do Campo Grande. Muito bem. E nós estamos agora, assinamos a semana passada, através do Primeiro Emprego, que também é um programa do governo Fábio Mitivieri. Importantíssimo. Importantíssimo, onde com a mesma indústria, para uma outra célula na cidade, para 50 empregos, onde o Primeiro Emprego vai bancar a qualificação dentro da necessidade da empresa. O município vai dispor das máquinas e do local, já dispõe do local, já dispõe de parte das máquinas, e vamos instalar para gerar 50 empregos na cidade. Visando também esse projeto de interiorização da indústria, através do Cinturão da Confecção na nossa região, nós solicitamos à Câmara, e depois de muito trabalho, porque a oposição lá é maior na Câmara do que... É 5-4, depois de 6 meses, né, um projeto para autorizar o município a doar uma área para a Codize, instalar um pequeno distrito no município, foi autorizado, já passamos para a Codize, uma área de 100 mil metros quadrados, que era a área de produção da escola agrícola, para que a Codize possa instalar um pequeno distrito industrial lá no município. E o senador Lécio Oliveira já fez compromisso de direcionar recursos para a Codize fazer esse trabalho. Perfeito. E a geração de emprego. A chegada de indústrias, ela gera emprego. Com certeza. Ela gera renda, ela melhora a autoestima da população. Ela melhora o IDH do município. Tem uma série de fatores que precisam ser considerados nisso, né? Isso. E aí a oposição precisa ter muito juízo para não vetar esse tipo de ação. Não passaram 6 meses para poder autorizar fazer essa doação, né? É numa área que circunda a escola agrícola, a antiga escola agrícola, que hoje é a escola cívico-militar, a única do estado, nessa escola que funciona. E nesta área está já construído, em fase de licenciamento na ADEMA, o primeiro pátio de compostagem público do estado, que é depois do fechamento dos lixões. E aí nós construímos o primeiro pátio de compostagem, que é próximo a essa área do distrito industrial.
Tá. E só um parênteses, essa compostagem vai servir para a agricultura local? Claro. Para atender, para adubar, essa coisa toda. Será Legal. para a cooperativa de recicladores do município, será entregue à cooperativa para ela gerenciar, fazer a produção do adubo orgânico e vender para a agricultura familiar do município. Perfeito. Num custo bem mais baixo, porque a estrutura o município vai repassar para eles. Jeru tem quantos habitantes? 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. É uma cidade pequena, relativamente pequena. Né? Tem muito problema para ser administrado? Tem muito problema. Nunca deixa de ter problema. Sim, mas problemas sanáveis. Sim, sanáveis. No início da gestão, nós enfrentamos problemas sérios de segurança pública. Né? Segurança pública é dever do município? Não. Mas é obrigação do município também em ser parceiro do Estado, em ser parceiro do sistema de segurança do Estado, para que haja e aconteça a verdadeira segurança. Não é a gestão ou o político de plantão no poder municipal interferir no trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar. Pelo contrário, tem que apoiá-los. Né? E nesse apoio nós chegamos, Kátia. Sim. Em 2016, o município, o padre, os pastores mudaram os horários de missa, de cultos, por questões de segurança. Dias e horários. Sim. As pessoas se juntavam, 2, 3 famílias na zona rural, para dormirem numa única casa. Nossa. O arrombamento era permanente, né? Os assaltos. Teve uma fase, nesse ano 2016, que a polícia saía avisando ao comércio da rodovia que liga Jeru a Cristinápolis que fechasse o comércio porque ia ter arrastão. Nossa, que loucura, que extenso, não é? Chegou-se a ter o que tem em grandes cidades, em grandes favelas do Brasil afora, é o aviso da chegada da droga através de foguetes. E como é que está isso hoje? Graças a Deus, reduziu e muito. Tem gente que deixa a moto na porta da casa com a chave na ignição. E essa ação da polícia, em parceria com o município? A ação da polícia com apoio do município como? O município dispondo de alimentação na delegacia, de combustível quando necessário. Sim. Quando necessário. A viatura não fica esperando que saia do município para ir abastecer porque faltou combustível. Abastece no próprio município, porque a gente tem autorização e tem como fazer isso, e nós fazemos. E não tem interferência política nesse aqui, que errou é meu afilhado, passa a mão na cabeça e atrapalha o trabalho do policial. Sim, importante isso. O trabalho do policial ele é respeitado. E é livre. E é livre. Respeitado e é livre. E isso deu certo. Muito bem. Criamos problemas com amigos, né? Sim, natural. Porque é uma mudança de cultura. Primeiro, né? É uma mudança de cultura, né? E entender que a política não é para servir a senhores individuais, não é? Mas é ao coletivo. Pro coletivo. É muito difícil, né? E o coletivo, quando você toma decisão, você desagrada uma parte. Sim. E que desagrade, né? E tem que ter coragem para isto. Tem que ter coragem. Não vá cair na bobagem de querer agradar a todos que não agradam. Você vai desagradar alguém sempre. Ou desagrada a todos. Quando quer agradar a todos. De preferência que desagrade a todos, né? Mas faça a coisa funcionar. Não, de preferência que agrade uma parte. Agrade uma parte, mas que faça a coisa funcionar. E que essa parte seja a maioria. Exato. No futuro, pode não ser maioria hoje, mas amanhã pode ser maioria e ser reconhecida. Porque, na verdade, a repercussão do que se faz hoje não é para agora. Sim. Não é? É para o mais adiante. Sim, para a geração, é para o filho, para o neto dessa pessoa, desse cidadão, dessa cidadã jeruense. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de não... Eu sempre digo aqui que a Casa de São Papo tem esse viés de fazer com que as pessoas compreendam que tudo é política. É? Mas não é a política do eu quero, do eu preciso, é a política do coletivo, é a iluminação pública para atender não a sua porta que está com o poste apagado, mas para atender toda a comunidade, atender todo o Estado. Não é o posto de saúde que eu preciso ter o privilégio de ter lá alguém que marque a fichinha para mim, que me deixe passar na fila do sistema para ser atendido, mas é o sistema que tem que funcionar para todo mundo. E só funciona assim se a gente criar essa consciência política de fazer uma cobrança geral e não pessoal, para que as coisas funcionem. Assim vai ter a creche que funciona para todo mundo, o posto de saúde, a escola, enfim, todos os serviços públicos que não são gratuitos, são públicos, mas não gratuitos, porque nós pagamos por isso. Você paga, eu pago, todos nós pagamos. E o preço é igual para todo mundo. Importante dizer isso, não é? Tanto faz o senador como o seu Zezinho da bodega. O mesmo, não é?
Isso Então, mesmo. a gente precisa ter essa clareza. E, E é o importante. serviço tem que chegar da mesma forma. Tem que chegar porque se paga por isso. Isso. E se paga muito caro. Muito Né? caro. Pelo que temos. Muito caro. Pelo muito que caro, temos, é. né? Pedrinho, 2026, você não. Sua esposa foi prefeita. A gente não falou de Yara, né? Yara de Balbino foi prefeita. Aliás, o Balbino de Balbino não é tão de Balbino assim, né? É do pai do seu avô, Do Balbino. avô, do meu avô. É que Isso. seu pai era Pedro de Balbino, Balbino, você virou Que todo Pedrinho. mundo de Pedro de Balbino era muito grande. Sim. Você virou Pedro de Balbino? É? Aí eu tirei o Pedro e virou ficou Pedrinho. Pedrinho Balbino Pedrinho ou Pedro Balbino. Balbino, Sim. que honrosamente me leva à memória de meu pai. Muito bem. E aí, Yara foi prefeita também. Sim. Você voltou a ser prefeito da cidade e Eu fui agora. primeiro-damo de 2005 a 2008. E ela foi prefeita em seguida. 2005, 2008. Eu Ela fui foi primeiro primeiro-damo. tá? Isso, verdade. Depois você volta para a gestão. Depois volto para a gestão. Muito bem. 2017. Que aqui estamos até agora. Isso. Perfeito. E 2026 você não é mais candidato porque você já se reelegeu. É isso? Sim, sim. 2024. 24. Então você não é mais candidato agora. Não. Quem é o nome? Yara volta para disputa? Não. Nem que pudesse, pô, voltaria. Sim. Sim, porque é sua esposa, óbvio. É, naturalmente. Pergunta Não, nem mas- caberia. Mas ela poderia não ser esposa, ela não voltaria. Não voltaria, não Não voltaria. voltaria. É. Né? Volta quem agora está como pré-candidato, é um vereador de 6 mandatos. Sim. Né? Edivaldo Cardoso. Edivaldo Cardoso, Totinha, Sim, foi meu vice-prefeito agora na primeira gestão 2017-2020. sim. E foi ele responsável em trazer o atual vice-prefeito, professor Gerson de Zé Penteado, para substituí-lo com uma visão de grupo. Gerson de Zé Penteado. Isso, é professor e é atual vice-prefeito, é do Sim. povoado Campo Grande, lá Sim. onde tem a célula de confecção. Uma cidade próspera. Um povoado próspero. Próspero, Muito bem, próspero, muito bem. sim. E essa escolha se deu por quê? A escolha atual Sim. foi uma escolha que aconteceu de forma natural. É um vereador de 6 mandatos, uma relação política desde o primeiro momento que foi candidato, a primeira vez que não teve sucesso, Sim. foi quando eu fui candidato a prefeito em 88, ele foi candidato a vereador também em 88 e teve apenas 29 votos. Quando eu fui candidato Sim. a vereador, ele foi torcedor meu, Sim. não era eleitor, era torcedor. Sim. E desde então que nós temos essa relação política amistosa e assim muito cordial, muito de confiar, de muita fidelidade um para o outro. E em 88 ele foi candidato a vereador a primeira vez, não teve sucesso. Em 92 eu candidato a prefeito, tivemos sucesso e ele mais uma vez não teve sucesso, apesar de ter aumentado muito os votos, de 29 no primeiro mandato, na primeira candidatura para 109 na segunda, mesmo assim ficou suplente. Sim. E em 92, 96 ele é candidato novamente a vereador e desde então Então, tem sucesso é um cara que em cada eleição, sempre mais do que a outra. é uma pessoa que tem uma ligação, mas tem um Muito processo de confiança estabelecido. Sim. De relação de confiança Sim. direta. E de atitude pessoal. Perfeito. Perfeito. Essa relação nossa de confiança não quer dizer que é alguém que vai para lá para Pedrinho controlar. Sim. Não. Sim. Tem Nós- vida própria. Tem vida própria. Perfeito. Ele tem vida própria. Importante. Foi secretário agora de obras por 2 vezes. E politicamente a gente, dentro de 4 paredes, a gente tem, como diz, temos Atritos. os nossos arranca-rabos, Sim. mas fora não. Na hora de apoiar é apoio. Na hora de Fora estar junto não. é junto. Para ter o entendimento, tem a conversa, tem O alinhamento, o né? alinhamento. A minha ideia pode ser melhorada ou pode ser superada pela dele. Sim. Sempre foi assim e eu creio que vai permanecer dessa forma. Existe maturidade nessa relação. Existe muita Isso é muito bom. maturidade, sem Maturidade e domínio. equilíbrio. Sem Perfeito, domínio. Perfeito. Sem domínio. Então, significa dizer que Pedrinho Balbino, os Balbinos aí saem da vida pública com essa chegada com esse anúncio de um sucessor? Eu diria que não é sair da vida pública, porque político não consegue sair, né? não consigo, eu já tentei. Eu lhe Não se confesso que desliga. passei 8 anos dizendo que não seria, E foi. e terminei voltando. Né? Dizer que não serei, não direi mais. Sim. Não direi mais. Sim. Mas eu quero ter o privilégio de ser substituído por pessoas que tenham noção do que é a coisa pública, dentro da ética, dentro do compromisso, dentro de responsabilidade. Isso vai me fazer extremamente realizado. Perfeito. E você Esse vai é o estar nosso acompanhando. projeto. Vai estar acompanhando Vou estar aí
Dando um pitaco ali, um pitaco em acolá. Quando for necessário entender Sim. que a minha sugestão, o meu conselho, se não ouvir, sem problema, mas se eu ver que tá saindo da linha, chamarei para conversar. Sim, Como um conselheiro voluntário. perfeito. Perfeito. É esse meu papel. Muito bem. Será esse meu papel, com fé em Pedrinho Deus. Balbino, muito bom ouvir você, conhecer um pouco mais dessa história, da sua história política, né, da sua chegada ao mundo dançar político, rumba. do dançar rumba, né, com um propósito Com um propósito alcançado. alcançado e exitoso, muito bem. Então, agradecer por você estar aqui na Casa do Seu Papo, colocar a casa sempre à sua disposição e esperar vê-lo mais em breve, você ou o seu sucessor aqui na casa, uma hora dessas. Com fé em Deus. Tá bom? Eu que agradeço, Kátia, essa conversa nossa depois de muito tempo, né? Esse bate-papo, assim, para a gente poder não mostrar, contar um pouco da nossa história, né? Rememorar um pouquinho Rememorar um pouco da nossa história e fica aí gravado aí nos anais, né? E a vida é assim. A vida ela é construída de relações. E de narrativas, né? Narrativas e narrativas verdadeiras, melhor ainda, porque é uma construção edificada não na areia. É verdade, na rocha. Na rocha. Muito bem. Na rocha da Pedreira do Jiru. Amém. Transportado de carro de boi. Muito bem. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Não esqueça, toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Grande abraço e até mais.